aí, pessoal do 8º ano, vamos continuar nossas aulas de geografia, hein? Estamos aí na nossa unidade 2, estudando várias informações aí sobre o nosso mundo atual. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês aí nessa nossa aula de geografia, né? Essa que é a nossa aula de número 13. Vamos dar uma olhada aí. Objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais do Brasil na ordem econômica mundial. Nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre a importância das organizações mundiais, né? A importância ali desses órgãos que unem determinados países, praticamente todos os países, na verdade, em determinados objetivos, né? Seja a economia, seja a questão cultural, seja a questão de segurança. Nós vamos verificar ali o papel de alguns órgãos que atuam, né, tanto na América ou na África ou em qualquer parte do mundo, dependendo aí da necessidade. Essa aula de número 13, ela faz parte, então, desse nosso entendimento que a gente precisa ter sobre essas conexões que existem entre os países, né, em diversos pontos ali, diversas regiões do mundo todo, a partir dos chamados organizações internacionais. Então vamos lá. Pessoal, cenas como essa, né, desses grandes cenários, com essas pessoas aqui reunidas, né, elas de líderes internacionais, né, líderes de vários países se reunindo, né, em cúpulas como essa aí, elas têm sido muito comuns no último século, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já tem todo um histórico, né, dessa necessidade, né, dos países conversarem antes de entrarem em conflito. Por mais que hoje em dia existam conflitos no mundo, a ideia é os países que tiverem com algum problema virem a lugares como esse aqui, discutirem de maneira mais ampla para tentar chegar em determinados acordos sobre algum problema que pode estar acontecendo. Esse problema pode ser de questão da natureza, está acontecendo algum problema de desmatamento muito grande no mundo, o que os países podem colaborar, né? Um país está brigando com outro país, o que pode ser feito ali para diminuir, ali para acabar com essa briga, né? Um país não está querendo vender o que produz para um outro país, ou quer vender por um preço menor para outro país ali, né, de maneira injusta. Também existe uma forma para negociar com relação a isso. Tudo porque, hoje em dia, vários países no mundo todo fazem parte das chamadas organizações mundiais, participam disso. É isso que a gente vai ver nessa primeira tela agora, que mostra, pessoal, que as organizações mundiais, ou os organismos internacionais, né, enfim, eles são grupos, são associações que reúnem os diferentes estados, né, reúnem diferentes países. Então você tem até numa imagem como essa aí, que é a imagem da reunião do BRICS, que é um desses grupos ali internacionais entre países, né? É o grupo que inicialmente, né, tinha lá o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, depois a África do Sul, e hoje em dia entraram novos países nesse grupo aí, de países emergentes, né? É um exemplo de organização mundial, organização internacional, é um exemplo de parceria que existe entre determinados países para resolver alguma situação. Tem o propósito de cooperarem entre si para resolver algum problema, né? Para resolver ali algum impasse, seja ele no âmbito por causa de política, por causa de economia, por causa de alguma coisa social ou cultural, e outros que possam estar afetando a população ali em escala global, né? Esse, inclusive, é um texto essa, inclusive, é a situação da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, que é uma desses organismos internacionais aí muito importantes, né? Que tem ali uma presença muito grande no mundo todo, né? Então, a ideia, pessoal, que a gente vai continuar vendo aí daqui a pouco, né? A ideia é exatamente essa de ser uma grande parceria entre os países para, ao invés de, basicamente, né, todo mundo entrar em guerra com todo mundo, vamos nos reunir em assembleia, vamos discutir, vamos resolver. É claro que um ou outro não obedece, né? Esse que é um dos grandes problemas ali dos organismos internacionais, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, gente, o grande órgão internacional, a grande organização mundial que existe hoje em dia aqui no nosso planeta, né, é a ONU, é a Organização das Nações Unidas. Ela foi criada justamente, pessoal, para servir como esse grande centro, né, de tomada de decisão, de discussão,
né, para os países poderem não chegarem ao ponto que chegou nas grandes guerras mundiais que aconteceram no século passado, né? A Organização das Nações Unidas surgiu lá em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para tentar fazer com que não acontecesse mais o que aconteceu na Europa e no mundo, em outros países aí, essa grande sensação de conflito que existiu durante os períodos ali que a Alemanha estava tentando, né, a Alemanha nazista e tudo mais, países do eixo, foi derrotada e tudo mais. E após isso, né, surge essa organização com esse intuito de garantir a paz entre os países, de garantir ali a segurança internacional. Se tem um país que está sofrendo ali alguma espécie de retaliação por parte do outro, tem os outros países ali que podem ajudar nesse sentido, né, de dificultar mesmo a vida de quem estiver atacando, né, tem toda uma organização nesse sentido. Então a ONU, ao longo dos anos, foi criando uma série, né, de situações ali para fazer os países sempre trabalharem juntos. Antes da ONU, pessoal, já existia, né, uma proposta ali nesse tipo, que era a antiga Liga das Nações, né, que também tinha o mesmo propósito, mas acabou virando a Organização das Nações Unidas. A ideia de direitos humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge também nesse período, né? Então é um momento da história onde esse tipo de preocupação acaba ficando cada vez maior. Se hoje em dia a gente fala de questão de direito humano, não pode matar gente por qualquer motivo, não pode ter preconceito com o outro, né? Tem que não sei o quê, tem que ter toda uma parceria, né, entre os países. Tudo isso é resultado, né, de todo um reflexo da história, né? Não foi por acaso, hoje em dia negócio de direitos humanos, não sei o quê, mas isso é resultado de tentativas para não fazer determinadas injustiças acontecerem de novo, né? Mesmo que hoje em dia muitas injustiças ainda aconteçam por parte de países, de pessoas que, né, querem continuar mantendo certas injustiças aí no mundo. Então a ONU tem esse papel de tentar auxiliar os países nessa busca, né, de melhorar a vida de todo mundo, de não deixar a vida de todo mundo cair numa sensação de incerteza, né? A ONU, como a gente vai ver na próxima tela, ela é sediada ali em Nova York, né, mas ela tem a presença, ela conta, né, com cerca de 193 Estados-membros. Então você tem ali esses países participando na resolução de determinados conflitos de maneira pacífica, pelo menos na grande maioria dos casos, né, a defesa dos direitos humanos, a promoção do desenvolvimento social e econômico. Só para a gente adiantar já a situação, comida. Comida é uma coisa assim que é um direito, né? É uma coisa que promove um bem-estar para as pessoas e muitos países não têm esse acesso. Então, existem programas da ONU voltados para a alimentação básica, né? Voltados nesse sentido. E aí todos esses Estados-membros colaboram com isso, né? Brasil, a Argentina, a França, os Estados Unidos, todos eles têm ali algum nível de participação nesse sentido. Pessoal, a ONU é uma organização, né? E dentro da ONU existem vários departamentos, tá, pessoal? Existem vários setores específicos, né? Que a gente chama de órgãos, que trabalham ali com relação a temas bem específicos, né? Com relação aos problemas que existem. Olha só, gente, nessa tela tá aparecendo ali os principais órgãos da ONU. A gente tem aí a Organização das Nações Unidas, central, né? A instituição em si, mas a gente tem esses órgãos, os principais órgãos da ONU, né? Temos aqui, por exemplo, a Assembleia Geral, que é exatamente aquelas imagens que a gente viu no começo da aula. É onde os líderes, os chefes de governo, se reúnem. Precisamos discutir a questão do conflito daquele país com aquele outro país. A Assembleia se reúne para discutir aquele problema, né? Existe também a questão do Conselho de Segurança, que o Conselho de Segurança já tem um peso mais, né, de controle para garantir a segurança internacional, aquela situação, né? É o Conselho de Segurança que define ali alguns problemas. Vamos mandar alguma população para lá, vamos mandar militares para lá de alguns países. Quais países vão colaborar com esses militares para resolver essa situação aqui, né? Qual vai ser a decisão a ser tomada com relação àquele país que está passando por alguma guerra? Então o Conselho de Segurança se reúne, né? A gente vai já falar sobre ele daqui a pouco, para resolver determinadas situações, para votar e etc. A Corte Internacional de Justiça, ela ajuda na questão jurídica, né, de definir qual vai ser a regra que vai ficar valendo em algum problema que possa estar acontecendo
entre os países. O Conselho Econômico e Social, ele define algumas práticas, ele define algumas ações que vão acontecer nos países, né? Tem que fazer alguns programas de educação ali no interior do estado do Pará. E aí vai ter alguma ONG vinculada à ONU, vinculada ao governo estadual, ao governo federal, enfim, que vai em parceria fazer algumas atividades para resolver aquele problema de educação, resolver aquele problema de saúde, etc., né, que possa estar acontecendo. Além disso, temos o secretariado, que é outro órgão importante da ONU, que é ele que vai administrando, né? Vai administrando todos esses setores, vai organizando ali de maneira administrativa mesmo, né? Não tem aquela atuação como os outros, mas tem que ter alguém, né, para administrar todas as políticas que são organizadas na ONU. Quanto de verba que vai ter que organizar, vai precisar para tal coisa, quem que vai administrar tal ação naquele país ali no meio da África, né? Então tem essa característica. Durante um tempo, pessoal, existiu um conselho, ele está até separadinho aqui, né? Mas durante um tempo existiu o chamado Conselho de Tutela, né? E ele era um órgão da ONU que ele tinha o papel de governar determinado país, né, quando aquele país passou por alguma situação ou acabou de se tornar independente, por exemplo, né? Então o Conselho de Tutela tinha esse papel de tutelar, né, pela ONU aquele país até ele se organizar a Constituição, organizar a eleição ali democrática, né? A ONU preza por democracias, claro, né? Então tem essa busca também, mas o Conselho de Tutela não está mais ativo porque não tem mais nenhum país precisando ser governado, né? Precisando desse tipo de controle. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, são vários departamentos, né? Se vocês conseguirem acessar o site oficial da ONU, vai dar para ver todo o organograma com um monte de departamentos que trata a questão agrária, a questão relacionada a emprego, a questão relacionada a comida, alimentação, educação, questão relacionada a racismo, homofobia, a população com deficiência, departamentos relacionados a guerras, né? O Conselho de Segurança está aí, né? Tudo isso também está relacionado. Nessa tela a gente está vendo aí nesse mapa agora os projetos onde a ONU está presente, né? A gente observa que o orçamento, tanto de dinheiro que está indo para determinados pontos do país, do planeta, olha só como se concentra muito na Ásia e na África, né? É muita verba sendo levada para esses lugares. Tanto coisas relacionadas à alimentação, à saúde, a coisas de doenças, ou até ajuda humanitária, né, em lugares que estão passando por guerra, também a ONU colabora. Então, ele tem todo esse papel nesse sentido. Pessoal, a gente vai comentar a partir de agora, né, com relação a alguns desses departamentos, né, alguns deles, como a gente falou, a ONU ela é gigantesca, né? Então a gente vai falar sobre alguns deles a partir de agora, começando pelo Conselho de Segurança, né? O Conselho de Segurança da ONU, pessoal, é um dos grandes órgãos, né? E ele é dedicado a mediar conflitos internacionais, né? E aí, ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança também consegue dificultar a vida daqueles países que não estão obedecendo certas coisas. Ué, não é para garantir a paz mundial? Por que esses países estão entrando em guerra ali? O país que estiver atacando vai sofrer sanção, né? Vai sofrer algumas retaliações ali por conta disso. Não pode, né? Então, o Conselho de Segurança da ONU atualmente, como é que ele é organizado? Ele tem 15 Estados-membros, de todos os países lá que pertencem, 15 deles fazem parte desse grupo que vota as sanções, que define algumas ações, né? 5 deles são permanentes. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Só que 10 deles são rotativos, ficam mudando a cada ano. Nessa nossa próxima tela, a gente vai ver aí, né? Como é que era, essa aula está sendo transmitida em 2024, tá, gente? Como é que era o Conselho de Segurança em 2023? Temos aqui os 5 países que são fixos, eles não mudam, e temos aqui os países que estavam desde 2022, ó. Gabão, Gana, Emirados Árabes Unidos, Albânia e Brasil. E em 2023, passaram a fazer parte Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça. Então vai sempre mudando, ó. Agora, em 2024, os membros permanentes permanecem, né? Óbvio. Aqueles países que entraram em 2023 continuam por mais um ano e novos países foram eleitos lá, ó, para entrarem aqui. Argélia, Guiana, Coreia do Sul, Serra Leoa e Eslovênia. Esse ano, pessoal, foram eleitos os novos membros do Conselho de Segurança. Então, para 2025, ó como é que vai funcionar, gente. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido permanecem, né? Votando ali com direito a veto, inclusive.
Os países que entraram em 2024 permanecem e já foram eleitos, né, por eleição direta, né? Os países votam entre si, já foram eleitos os novos países que vão fazer parte do Conselho de Segurança da ONU para 2025. Dinamarca, Grécia, Paquistão, Panamá e Somália. Beleza, pessoal? Então, vocês observem que tem uma rotatividade, né? Tudo isso porque esses 15 países, eles definem o que vai ser feito com aquele país que não estiver obedecendo, né? Com a exceção lá dos 5 membros permanentes, eles têm direito a veto. Se o Conselho de Segurança ele define alguma coisa, se a China não concordar com aquela coisa, ela veta e aquela decisão não funciona. Então é assim que funciona. Por isso que o conflito entre Rússia e Ucrânia, né, não tem tido tanta participação assim da ONU, porque a Rússia tem poder de veto nas decisões do Conselho de Segurança, né? Então tem toda essa situação também. Gente, por isso mesmo que há alguns anos, já há muitos anos, como a gente vai ver na próxima tela, alguns países que não são permanentes no Conselho, eles querem que isso mude um pouco, né, com relação a isso. Pô, como é que pode só 5 países mandarem nas decisões do mundo todo, né? E aí tem toda uma discussão nesse sentido que até agora não mudou. Como é que o Brasil tem participado da questão da ONU, né? A ONU participa, o Brasil participa, por exemplo, mandando força de paz, né? Mandando pessoas aqui do Exército, né? Das Forças Armadas, para trabalhar para a ONU, né? Atuando em áreas de conflito, como foi o caso do Haiti, né? Entre 2004 e 2017. A gente sabe que aconteceu com problemas por lá, né? E aí, por conta do terremoto, né? Enfim. Então foram pessoas para lá para colaborar com a população que estava lá nesse sentido. Então, muitas militares pertenceram, fizeram atividades por lá, né, e depois voltam para o seu país, né, justamente devido a esse alinhamento que o Brasil possui com a ONU. O Brasil também colabora com dinheiro, né, para o Fundo Monetário, para várias outras coisas. Então, nessa próxima tela, a gente vai ver aí as missões de paz, são várias, né? Missões de paz, a gente está falando assim, manda militar para poder controlar aqui as áreas que estão em perigo. Tem ajuda humanitária também, né? Pessoas que levam comida, alimento, medicamento. Então essas pessoas elas fazem isso lá, direcionadas por algum órgão da ONU. Seja lá, o Conselho de Segurança definiu aquilo ali para mandar, para resolver aquela situação. Então tem toda uma organização nesse sentido. Pessoal, além do Conselho de Segurança, existem outros órgãos, como é o caso do Banco Mundial, como a gente está vendo aí, né? O Banco Mundial ele é um agente financeiro, ele foi criado lá depois da Segunda Guerra Mundial também, junto com o FMI, né? E ele define justamente o quanto de empréstimo alguns países pobres vão ter para poder se desenvolver. É assim que funciona o Banco Mundial. Aquele país está com algum problema, precisa melhorar a questão da infraestrutura. Então pede dinheiro do Banco Mundial, que é da ONU, e ele direciona algum empréstimo, né? Além disso, também existe o Fundo Monetário Internacional, que ele, como a gente vai ver na próxima tela, né, que ele também lida com dinheiro, mas ele já tem um outro papel, né? Ele soluciona, por exemplo, questão de crise. Aquele país está em crise financeira, então aquele país ele pede ajuda do Fundo Monetário e o Fundo Monetário vai fazer uma ajuda ali emergencial para aquele país, né? O país está sofrendo ali aconteceu algum desastre natural que afetou o país todo. Então aquele país vai pedir ajuda também nesse sentido. Então tem uma diferença entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, né? O Banco Mundial ele ajuda no desenvolvimento dos países. O Fundo Monetário não, já tem aquele papel mais de ajudar de maneira mais emergencial, de maneira mais direta, né, com esse tipo de empréstimo. Outro órgão, né, outro papel ali que a ONU também trabalha é com relação ao comércio mundial, né, as negociações, compra e venda entre os países, né, com a Organização Mundial do Comércio, a chamada OMC. Ela é sediada lá em Genebra, na Suíça, né, foi criada lá na década de 90 e ela fixa algumas regras para o comércio mundial, né? Então, o comércio de algodão entre os países vai estar baseado nessas regras aqui e tudo mais, né? Tem toda essa organização aí entre os países, né? Justamente para controlar, se um país não estiver querendo aumentar o preço demais ali só para se dar bem, isso não é uma prática adequada de comércio internacional. Então a OMC tem esse papel de observar o que esses países estão fazendo, né? E atende os governos que se sentem prejudicados de alguma forma. O governo está sentindo que aquele outro país está fazendo errado, né? Então ele recorre à OMC para ver se
corrige aquela situação, né? Existe, a gente vai ver na próxima tela, pessoal, uma situação que envolveu o Brasil na Organização Mundial do Comércio. O Brasil ele produz muito suco de laranja, viu, gente? É um dos maiores produtores de suco de laranja, o agronegócio é muito forte. Só que lá entre 2006, ali, mas valendo a partir de 2009, os Estados Unidos denunciaram o Brasil e começaram a aumentar a tarifa do suco de laranja que vinha daqui do Brasil, porque eles achavam que o Brasil estava baixando muito o preço, justamente para prejudicar ali os produtores de laranja lá dos Estados Unidos, né? Então, o Brasil está baixando muito o preço aqui, né, para poder garantir mercado, então a gente vai aumentar o imposto, né, e só vai entrar laranja do Brasil aqui se pagar mais caro, né? Então esse que foi a situação dos Estados Unidos, como a gente vai ver na próxima tela, né? Impôs uma taxa elevada de importação, então para poder comprar laranja do Brasil, os Estados Unidos tinham que pagar uma tarifa muito grande, e aí o comércio, obviamente, deixou de comprar naquela época, né? Diminuiu muito, né, a compra naquela época. Isso gerou o quê? Gerou prejuízo aqui no Brasil, né? Porque os Estados Unidos estavam acusando o Brasil de um negócio, né, que o Brasil não estava fazendo, né? E acabou prejudicando o território brasileiro. Por quê? Quem estava produzindo laranja aqui no Brasil não conseguiu vender, isso gerou desemprego, paralisou as atividades, paralisou toda a safra da produção de laranja durante algum tempo, né? Isso acabou sendo prejudicado, né, nesse sentido, né? O que aconteceu? Como é que se resolveu isso? Lá em 2013, os Estados Unidos reconheceu, né, que estava fazendo uma prática que o Brasil não estava fazendo esse tipo de prática, né? Quando na verdade era só uma ação de concorrência mesmo, o Brasil estava seguindo ali as regras do mercado naquela época, e os Estados Unidos é que estava dificultando, né, o comércio internacional de laranja entre o Brasil e os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos na época estava dificultando isso aí, né? É uma situação que a gente chama de protecionismo. Então, essa situação é muito grave, né, com relação a isso, e por isso que a OMC tem esse papel de mediar essas situações. Se não existisse a OMC, os Estados Unidos simplesmente não vamos mais comprar laranja do Brasil, e se quiser quem quiser comprar vai ter que pagar uma taxa gigantesca aqui, né? Então, imagina se não houvesse esse tipo de situação, esse tipo de conversa, se não houvesse a OMC, se não houvesse os diplomatas brasileiros, os empresários brasileiros, as pessoas que trabalham com esse tipo de relação internacional, para vocês terem uma ideia de quanta coisa está envolvida nisso, né? Pessoal, outro órgão importante da ONU, falamos sobre guerra, falamos sobre dinheiro, falamos sobre comércio, mas também a ONU tem órgãos muito importantes que tratam sobre a cultura, né, educação e etc. A Unesco é o mais famoso deles, é o que trabalha exatamente com isso, né? Focado nas questões de educação, preservação do patrimônio histórico e desenvolvimento científico, né? E é por isso que nós voltaremos aqui para a nossa assembleia, nossa grande assembleia, devido, né, ao pronunciamento excelente, o pronunciamento passado excelente do nosso embaixador aí do 8º ano. Será convidado novamente, né, para a nossa plenária, para relatar novamente agora, falando sobre a Unesco, né, senhor Curumim da Silva Oliveira de Bragança e Vasconcelos Prado, né? A palavra é toda sua, queremos saber um pouco mais sobre o que a Unesco trabalha. Vamos lá, é com você. Oi, pessoal! A Unesco é um dos organismos que está aí para ajudar os países com relação à educação, à cultura e à preservação do patrimônio cultural, material e imaterial da humanidade. Mas o que é isso de patrimônio cultural? Bem, o patrimônio cultural material tem a ver com os monumentos, prédios e sítios arqueológicos que têm algum valor histórico, científico, estético e antropológico. Esse tipo de patrimônio também tem a ver com a natureza, como algumas formações naturais, biológicas e geológicas importantes, mas também habitats de plantas e animais ameaçados de extinção. E o patrimônio cultural imaterial? Esse tem mais a ver com as tradições culturais que as comunidades recebem de seus antepassados e que podem ou não estar ameaçadas de desaparecerem, como as festas, danças, representações teatrais, línguas, dialetos, folclore e muitos outros. Esse tipo de patrimônio é como se fosse algo que não pode ser tocado, só vivido pelas pessoas. Por isso, também é tão importante.
A lista de patrimônios culturais materiais ou imateriais é bem longa, tanto no mundo como na América e aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada em alguns? A cidade de Cusco, no Peru, que foi o centro administrativo do Império Inca, o centro histórico da cidade de Cuenca, no Equador, que tem uma arquitetura espanhola, a antiga cidade maia de Tikal, na Guatemala, o centro histórico da cidade brasileira de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, que é a antiga Vila Rica, onde aconteceu a Inconfidência Mineira. O Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, que foi um importante entreposto comercial do açúcar nos séculos 16 e 17. E o Centro Histórico de Salvador, capital lá da Bahia, que foi a primeira capital do Brasil, e muitos outros. E quando a gente fala de patrimônio cultural e material aqui do Brasil, dá para usar como exemplos a roda de capoeira, o frevo, o samba de roda, o Círio de Nazaré, que é a celebração religiosa muito bonita lá em Belém do Pará, mas também tem outros. A Unesco também considerou como patrimônios naturais do Brasil o Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira do Paraná com a Argentina, as reservas da Mata Atlântica nos estados do Paraná e São Paulo, as reservas do Pantanal, no Mato Grosso e no Cerrado Brasileiro, entre muitos outros. É muito patrimônio, não é mesmo? Mas a Unesco também tem alguns programas que ajudam na educação. Ela se junta com algumas instituições de ensino para ajudar e acabar com o analfabetismo, formar e qualificar professores em ensino técnico e profissionalizante, reformular currículos, promover a consciência em relação aos direitos humanos e a conquista da cidadania e outras coisas relacionadas à educação. Aqui na América Latina, existe um exemplo muito interessante em Cuba, que cumpriu as metas do programa Educação para Todos, que garante o acesso à educação em todos os níveis. O Paraguai e a Guiana, para vocês terem uma ideia, não têm cumprido com essas metas, pois menos de 80% das crianças estão matriculadas no que seria o ensino fundamental para elas. Hoje em dia, aqui no Brasil, mais de 90% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas no ensino fundamental. Mas o desafio de tornar a educação melhor no país ainda é muito grande. E aí? Vamos fazer nossa parte para estudarmos cada vez mais e preservarmos a nossa cultura e a da nossa comunidade? Eu topo! Tchau, pessoal! Olha só, muito bem, senhor Curumim, né? Trouxe aí muitas informações importantes sobre a Unesco, né? Sempre a busca é essa mesmo, sempre trazer alguma ação para beneficiar, né? Muito obrigado. Vamos finalizar, pessoal, a aula de hoje vendo mais alguns órgãos aí da ONU, né? Só para a gente fechar mesmo, como a gente falou, trata sobre vários assuntos, né? Olha aí a FAO, por exemplo, que trabalha na questão do combate à fome, à pobreza, no desenvolvimento agrícola, né? Temos também a Unesco, né, na próxima tela, como a gente falou, né, que já atua na questão da educação, patrimônio histórico, essa a gente já falou. Tem uma mais específica, como a gente vai ver na próxima tela, que é a Unicef, que tem ali, trabalha a questão do direito das crianças e dos adolescentes, né? Tem muitos órgãos, muitas ações nesse sentido, né? A Unicef, inclusive, é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, que ela atua na questão da saúde da população mundial, direcionamento sobre doenças. A OMS ficou muito conhecida, né, recentemente por conta da pandemia de Covid-19, por exemplo, né? Então, os protocolos de segurança e tudo mais eram feitos por lá. E aí o país obedecia ou não, né? Infelizmente o Brasil não estava obedecendo muito. Mas os outros países que obedeceram tiveram índices muito baixos, né? Nesse sentido. Então a OMS tem esse papel, como a gente estava vendo a OMS agora há pouco, né? Ele tem esse papel de deixar a população mundial atendida com relação às ações de saúde. Temos também a questão, na próxima tela, da PMA, do Programa Mundial de Alimentos, né? Que ajuda, né, a verificar a questão dos alimentos, de auxiliar refugiados com a questão da alimentação, que é uma coisa que tem que ser feita muito rápida, né? Tem aí o PNUD, né, que também trabalha com desenvolvimento humano. A gente também tem outras, né, que a gente vai ver agora aí, né?
A questão da UNFPA, justamente, que também tem um propósito específico para melhorar aí a vida da população. O PNUMA, que liga aí a questão do meio ambiente, né? Também ações específicas, essa questão recente do território brasileiro com a questão das queimadas e tudo mais. O governo federal ali também tem toda uma busca nesse sentido e o PNUMA também participa disso, né? Então todos esses órgãos auxiliam na questão da presença desse organismo internacional tão importante que é a Organização das Nações Unidas. Lembrando que a ONU ela não controla nenhum país, ela sugere, ela orienta. E aí cada governo, com a sua soberania, com a sua forma de governar, decide se vai governar seguindo essas organizações ou não, né? Geralmente quando segue, né, esses preceitos, as ações acabam dando certo, né? E aí é sempre bom observar o que está sendo dito e o que está sendo feito pelos países.